vou até trazê-lo aqui, para não deixar ele esperando, inclusive. Aí, professor Tiago, eu vou lendo os comentários e você pode ir até comentando junto. Boa noite para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez no Noite Boa noite. Brasil, comigo e com o Eribaldo. Tudo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite, Eri. Boa noite a todos e todas que estão aí nos acompanhando. Assim, não tá tudo bem, né, Thalita? Porque, assim, quando a gente se depara com um total, completo absurdo como esse que vocês estão relatando, né, aqui hoje para a gente, não tem como ficar tudo bem, né? Assim, é terrível uma notícia dessas, né? E, sobretudo, uma legitimação de uma situação como essa, já que já seria absurda por si só. Ou seja, ter um homem de 37 anos se relacionando sexualmente, afetivamente com uma criança. E é preciso de que se diga, uma criança de 12 anos de idade. Aí você falou, né, o Thalita, que eu sou professor, só para trazer aqui, acho que para todo mundo, a gente está falando de uma menina que deveria estar no 7º ano do ensino fundamental, para que as pessoas acho que visualizem, né? Porque às vezes fala-se de 12 anos, então assim, as pessoas não conseguem visualizar, mas é alguém que deveria estar no 7º ano do ensino fundamental, né? Ou para quem é mais antigo, né? No 6º ano, no antigo 6º ano do fundamental. Aliás, professora, a gente conversava aqui sobre esse caso e eu falava justamente isso, que quando tem casos como esse, eu fico nesse exercício de lembrar justamente quando eu estava na 6ª série, que minha época ainda era 6ª série, agora é 7º ano. Como é que era a minha cabeça? E acho que você traz um elemento muito importante, e acho que agora os desdobramentos desse caso vão talvez apresentar justamente esses detalhes, essas informações. Essa menina não vai para a escola? E aí acho que entra um outro elemento, porque enquanto inclusive a gente conversava aqui no começo do programa, muitos aqui trouxeram relatos na nossa audiência sobre casos de assédio de professores mais velhos, e que muitas vezes o Eribaldo até trouxe esse exemplo, como tem essa ideia, essa relação, né, de meninas adolescentes que olham para os seus professores até com admiração, acabam se apaixonando, até mesmo que de maneira platônica, né? E aí tem toda uma questão sobre isso, até na psique, enfim, né, psicológica, etc. E, e aí cabe, inclusive, esses homens adultos lidarem com isso, né? Não serem os assediadores e estupradores dessas meninas. Mas aí eles relataram justamente esses casos de professores que abusam mesmo das suas alunas. E aí tem um outro elemento que eu acho importante a gente trazer para essa conversa, que é, essa garota estava na escola? Se ela estava na escola, ela teve contato com a educação sexual? Muito provavelmente, pensando na realidade brasileira, não. Porque nós não temos, aí te passo a palavra, professor, nós não temos consolidado dentro das escolas brasileiras, no cotidiano, o acesso à educação sexual. A uma garota de 13 anos, por exemplo, ter um entendimento, ter o discernimento de que um homem de 37 anos não vai poder ser o marido dela. Um homem de 37 anos que está transando com ela, tendo relação sexual, ele está violentando essa garota. Se o pai e a mãe dessa menina, porque foi o argumento, inclusive, do desembargador, do relator da apelação, que a menina tinha projeção de constituir família e que não houve violência ou coação porque a família sabia desse relacionamento, portanto, esse homem não é um estuprador, e foi o motivo pelo qual ele inocentou essa garota. Se essa garota ela está desprotegida tanto da sua família, do pai e da mãe, nesse contexto, e teve contato com esse estuprador, cabe, na minha avaliação, professor, a escola ter esse papel. A escola, a partir justamente de educação sexual, poder fazer com que, dar munição, dar instrumento para essa criança, para essa pré-adolescente, saber que um homem de 37 anos, ele é um estuprador, ele está violentando ela. Ele não pode acessar ela, não pode acessar o corpo dela, tampouco fazer o que fez, né?
Vamos lá, Thalita, que é uma questão que acho que a gente precisa debater bastante, né? Aqui, assim, em primeiro lugar, né? Isso acho que me parece que está consolidado e que eu acho que é o mais absurdo dessa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é porque a gente já tem uma consolidação de legislação, com uma série de jurisprudências que afirma que a relação, né, seja sexual, afetiva, amorosa, com menores de 14 anos é considerado como estupro de vulnerável, ponto. Ou seja, isso era para ser, ou seja, os juízes deveriam estar preocupados em fazer cumprir a lei, né, e não dar interpretações diversas, ou seja, a legislação é muito clara. Então, a gente está falando de uma questão de estupro de vulnerável, o estupro presumido de vulnerável, ponto. Final. Segundo lugar, eu queria trazer um debate que eu acho que é extremamente importante que a gente fale aqui, o fato do Brasil ter, e aí eu não estou falando de uma, duas, três, né, são milhares de casos de jovens menores de idade que se casam, que engravidam anualmente. E aí, Thalita, muitos desses casos decorrem da extrema miserabilidade. Eu não estou querendo justificar nada, mas eu estou falando da questão da miséria em que essas famílias vivem. Isso não é uma novidade para ninguém. Ou seja, que muitas dessas famílias, infelizmente, né, muitas mães, muitos pais, responsáveis, avós, avós, tios e tias que acabam cuidando dessas crianças, né, vendem essas crianças em troca de comida. Né? Vendem essas crianças em troca de cesta básica, vendem essas permitem que essas crianças sejam abusadas, se relacionem, namorem com todas as aspas possíveis e imagináveis, em troca de alimentação, em troca de comida, em troca de dinheiro, né? Porque muitas vezes pensando em que elas podem vir a ter um futuro um pouco melhor, né? Um pouco menos miserável. E a gente tem inúmeros casos. Eu não estou falando de casos no norte, no nordeste, com todo aquele preconceito que se fala, não. Estou falando de casos no Rio de Janeiro, casos em São Paulo, casos no sul do Brasil, que demonstram, é só a gente pegar as estatísticas que nós vamos ver e nós vamos perceber isso. Ou seja, a gente tem uma questão no Brasil que é relacionada à miséria, à pobreza, à situação socioeconômica dessas famílias. Dito isso, Thalita, aí eu venho para essa questão da educação. Muito possivelmente, enfim, depois, né, dessa tragédia que foi filmada, que está sendo publicizada, né, não como deveria, mas que está sendo publicizada, né, inclusive com as imagens, com os áudios do julgamento, que foi um julgamento, enfim, remoto, online, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tudo foi colocado sobre sigilo, né? Então, inclusive, é interessante, né? Porque viram que fizeram a cagada e aí colocam sobre sigilo todo o processo, usando, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que me parece eles não, os juízes não atentaram para esse Estatuto da Criança e do Adolescente na hora do julgamento, mas usaram o Estatuto da Criança e do Adolescente para colocar todo o processo sobre sigilo depois que a imprensa, enfim, depois que vazou essas imagens. Dito isso, Thalita, eu tenho dúvidas se essa menina estava na escola, gostaria muito de saber se ela estava na escola, se ela estava matriculada, se ela estava frequentando a escola. Porque se ela não estava frequentando a escola, lembrando que a idade dela é a idade onde ela é obrigada a estudar, isso tem todo o amparo legal para isso, o conselho tutelar da cidade dela deveria minimamente ter sido notificado, e o conselho tutelar, sendo notificado, deveria notificar a família, deveria buscar saber onde é que essa criança está. Bom, e ainda que ela estivesse dentro da escola, Thalita, a gente vem discutindo aqui com bastante frequência, né, todos os ataques que a extrema-direita,
que esses chamados, né, conservadores vêm fazendo, não só sobre a educação, não só sobre as escolas, não só sobre as ciências humanas, mas notadamente sobre alguns pontos, né? E, inclusive, eu chamo a atenção de todo mundo, a gente pode conversar isso melhor na semana que vem, mas eu chamo a atenção aqui que hoje um deputado deu parecer sobre um dos projetos que está tramitando na Câmara sobre escola sem partido, né, em que diz, e aí eu chamo a atenção, porque esse projeto para o qual ele deu o parecer fala que existe uma precedência dos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, ou seja, a família, né? Eribaldo comentou mais cedo, estava ouvindo aqui, falou bastante sobre essa questão da família, ou seja, a família se sobrepondo à sociedade, se sobrepondo às leis, se sobrepondo às regras, se sobrepondo às normas sociais. E aí, não à toa, o desembargador relator do caso dessa menina também traz a família para essa centralidade, né? Ou seja, já que a família concorda, já que a família não acha ruim, já que a família, né, não reclamou, não disse nada, então pode. Ou seja, como se então nós criamos uma instituição social que é a família que estaria acima do bem e do mal, estaria acima de qualquer coisa. Então, se a família diz que pode, então você pode fazer tudo, né? E ninguém teria um suposto direito de interferir nessa questão. Então, assim, a gente tem isso. E é preciso dizer, é preciso que se diga, né, que esses neoconservadores, esses extremistas, eles vêm impedindo que esses debates, inclusive com ameaças de processo, com ameaças de agressão física, vem impedindo que esses temas, como a questão da educação sexual, sejam tratados dentro de sala de aula, sejam objetos de discussão, de debate, porque isso, onde os estudantes vão poder fazer uma discussão, vão poder fazer um debate, vão poder ter informações sobre essa questão, informações qualificadas, se não dentro da sala de aula, porque muitas das vezes não é as famílias que vão fazer isso, né? Não são as famílias, até porque as famílias não têm informações o suficiente, né? Isso é um ponto que eu acho que é fundamental e que, infelizmente, Thalita, Eribaldo e demais ouvintes, pessoas que nos acompanham, esse é um debate que vem sendo interditado. A gente está discutindo, né, vem falando aqui sobre a questão do Plano Nacional de Educação, debatido no Congresso, está sendo debatido no Congresso Nacional, foi votado o ano passado, né, nos últimos dias do ano ali, na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal, mas essa questão da educação sexual foi retirada por pressão desses grupos conservadores, ou seja, eles estão fazendo de tudo para interditar esse tipo de debate. Não à toa, Thalita, me parece que o Nicolas Ferreira, né, foi o único que se manifestou até o momento. Eu não vi manifestação de outros, né, que demonstram preocupações aí a questão das crianças. Eu não vi a Damares Alves se manifestando, eu não vi Girão se manifestando, eu não vi outros ainda, né, se manifestando. Mas é preciso que a esquerda, que as forças progressistas retomem esse debate, mostrando o quanto é necessário, porque assim, são essas situações absurdas, infelizmente, a gente não queria que tivesse uma situação como essa, já, mas infelizmente são essas situações absurdas que podem possibilitar, podem nos permitir debater essas questões, possam permitir, por exemplo, que a gente, o campo da esquerda, consiga conversar, consiga falar com pessoas ditas conservadoras que querem interditar esse debate, mostrando para elas, com base
em um caso concreto como esse, o quão é importante, por exemplo, o papel da escola, o papel que a gente discuta, que a gente apresente, que a gente fale com as nossas crianças e com os nossos adolescentes sobre essas questões relacionadas à sexualidade, porque criança é criança, criança não tem que namorar, criança não tem que casar, criança não tem que transar. Só para aliviar rapidinho, Thalita, o peso aqui. Enquanto vocês estavam falando, vocês perceberam que eu dei uma rápida saída, né? Que eu fui atacado por uma barata voadora gigantesca enquanto vocês estavam falando aqui. Tive que ir atrás do veneno, gastei metade do tubo e ela se recusava a morrer de todo jeito. Até que ela foi embora sozinha. Ela preferiu ir respirar um ar do que continuar aqui de tanto veneno que eu coloquei aqui. Então, se eu começar a não falar nada com nada ou cair aqui duro, saibam que foi a quantidade de veneno que eu usei para tentar sobreviver à barata voadora. Barata voadora, gente, é assustador. Eu tenho muito medo. Quando eu era criança, eu tinha muito medo. Eu tinha tanto medo de barata. Tanto. Eu acordava minha mãe para ir comigo ao banheiro à noite, porque eu tinha medo de fantasma, tinha medo de encontrar uma barata no meio do caminho. Tinha muito medo de barata. E barata voadora, então, pelo amor de Deus, parece um Demogorgon, né? Parece um alien aparecendo. Deus me livre, tá louco. Bom, então, deixa eu contar para vocês de barata. Eu criava barata quando era criança. Eu pegava barata, criava, botava nas caixinhas, dava comida. Que isso, professor Tiago, pelo amor de Deus. Que doideira. Olha só, deixa eu ler aqui o Ulisses Salkzuk dizendo: tem que demitir juiz corrupto, não aposentar. Dentro da reforma do judiciário, né, que lá no comecinho teve um camarada que disse isso, precisa mudar justamente, né? Aposentar é premiar, né? Se aposenta o juiz comete um erro não, né? Um crime, por exemplo, ele é aposentado e com salário vitalício e com salário até morrer. Que punição é essa? Ô, Thalita, sabe o que eu acho impressionante dessas questões que o nosso camarada coloca aqui? É o seguinte, né? Eu sei disso, você sabe disso, Eribaldo sabe, toda a nossa audiência sabe. Agora, parece que os parlamentares não sabem, né? Porque é curioso como nenhum parlamentar tem coragem de fazer um projeto de lei, protocolar a palavra. Nenhum parlamentar parece que tem coragem de protocolar um projeto de lei sobre isso, né? Justamente. Isso aí. Nem da direita e nem da esquerda. Ninguém. Intocáveis. Né? Tem uma determinada casta do judiciário que são intocáveis. Né? Inclusive tá dentro do debate atual sobre justamente essa questão, e aí muito direcionando sobre o STF, né? Em relação à atuação do Supremo. Olha só, o tio Du, gente, está dizendo o seguinte aqui: excelente debate, camaradas. Olha que eu tive que procurar a live hoje. O YouTube continua com o Shadowban no Farol Brasil. Estou destacando esse comentário para dizer o seguinte para vocês: se você está aqui e não curtiu a live, curta a live, compartilhe a live e não se esqueça de engajar, porque é muito importante em razão disso. Mandar um super sticker, por exemplo, o menor valor que seja, ajuda a engajar a live. Superchat ajuda a engajar a live. Membresias ajuda a engajar a live. Exatamente por essa razão. Tá? É porque o algoritmo, a plataforma, ela tem esse entendimento. Essas ferramentas, elas ajudam justamente para fazer com que o algoritmo, com que o YouTube, a plataforma, mostre a live para mais pessoas, para quem está ali navegando, olhando pelo YouTube, veja que nós estamos ao vivo, tá? E aqui, só para a gente finalizar, porque a gente precisa falar, inclusive tem informação nova sobre a ocupação lá no Tapajós, a gente vai trazer para vocês aqui. A Jane Moreira, para fechar essa nossa conversa sobre esse caso, ela diz: por que hoje família é tão odiada?
Se o sonho da maioria seria ter sua família, seja qual for a constituição da mesma, que triste. Eu acho que o questionamento é exatamente esse, Jane. Acho que o Eribaldo falou bastante sobre isso. E a pergunta que a gente volta sempre a fazer é: de qual família estamos falando? Se a família é tão odiada, porque ela é justamente o lugar onde as violências acontecem. Por isso que quando a gente sai da família, né, sai desse núcleo familiar tão sacralizado pelas religiões, por políticos hipócritas e cínicos que se dizem conservadores, por exemplo, e essa família ela é defendida por essa gente ou por essas instituições religiosas, quando na verdade ela é o lugar aonde a gente é violentado de todas as formas e de todas as horas. Então, qual é a família? De que família a gente está falando? É uma outra maneira de se entender como família e de se criar crianças é que a gente precisa falar. Essa ideia de que uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, até que ele chegue na vida adulta, precisa ser totalmente inserido dentro de um núcleo familiar e é ali que ele vai aprender tudo e saber de tudo, que é o início das violências e que destrói a nossa cabeça, nosso psicológico. É isso que Eribaldo trouxe. Então a pergunta é de qual família a gente está falando, que família é essa que a gente está defendendo? Que nova família que a gente precisa falar? Que novas maneiras de tratarmos e cuidarmos de crianças e adolescentes a gente precisa defender? Não é só pai e mãe que são responsáveis por crianças e adolescentes. É o Estado, é o núcleo, é a coletividade. Então, é essa nova sociedade que acho que a gente precisa projetar, né, professor Eribaldo? Thalita, eu acho. E tem uma coisa, né, inclusive esse artigo de Butler fala sobre isso, né? Butler começa o artigo com uma polêmica, e ela inclusive foi atacada na época que escreveu esse artigo pelo próprio movimento LGBT que ela compõe, né? E porque ela dizia assim, ó, as pessoas LGBT, elas têm que lutar pelo direito ao casamento igualitário, né, para todo mundo, porque os héteros têm direito. Então, se eles têm direito, todo mundo tem que ter. Esse é o princípio. Agora, dito isso, é desejável a família como existe, mesmo que ela se universalize? Não. Existe um problema estrutural na forma família, nuclear, monogâmica, etc., esse tipo de coisa toda, que ela vai problematizar. Então, ela faz essa observação. Ela diz, essa luta meramente pelo direito à família, ela é importante, mas ela também é um problema. Então, esse desejo é normal. A gente vive numa sociedade onde a gente nasce numa família, todo mundo tem família. Os filmes de romance formando família. Então, é claro que você vai querer ter uma família, mesmo que uma família seja a fonte de muitas dores e de sabores para todo mundo. Mas o ponto é, as formas que a gente é dominado subjetivamente também é pela produção de desejo. Por que a gente deseja esse tipo de família? Por que a gente deseja esse tipo de relação? Por que a gente deseja esse tipo de configuração social? Porque o pobre quer ser rico, como diz Ponto de Equilíbrio, mas o rico não quer ser pobre. Né? Então, é isso. Os desejos, eles não são uma coisa que brotam no nosso coração. Eles têm um trânsito social que explicam um pouco esse anseio por reconhecimento, de ser reconhecido de uma determinada forma, como membro de uma família, como membro de uma sociedade, e assim por diante. Então, isso é importante de colocar, porque as coisas são mais complexas. Se fosse fácil assim, né, só as pessoas desejarem de outro jeito, mas o próprio desejo tem uma história social. Thalita caiu. Aí, deixa eu achar aqui onde é que está o chat. Cadê? Saiu agora. Saiu agora no RJTV, prisão do secretário municipal de Petrópolis por abuso sexual de menor, menina de 8 anos. Isso é complicado, né? Enfim, vários casos. Mas, continuando, né? Que a atualização
ocupação, Tiago, lá da Cargill, feito por vários povos indígenas do Baixo Tapajós, contra o decreto que privatiza um trecho de 3 rios da região do Tapajós e que vai afetar, né? Enfim, haveria obras de dragagens. O principal ponto é que essas obras, além de mexerem na vida, né, fluvial do rio, mexem também com a camada de mercúrio que fica no fundo, fazendo com que a água fique poluída, né? Houve foi emitido uma reintegração de posse e que pode ser colocada, inclusive, a Polícia Federal para poder fazer a reintegração de posse na Cargill. Está presente lá políticos, pessoas que estão segurando a onda, que estão... A Samia Bonfim, por exemplo, o movimento indígena também está muito articulado, né, politicamente, para tentar evitar essa reintegração de posse lá na ocupação da Cargill. Bom, Eri, me parece, né, assim, mudando um pouquinho a pauta, né, para a gente conversar agora um pouco sobre o movimento, né, dos povos indígenas em relação a Cargill, me parece que a gente está vivendo nessa região uma espécie de guerra psicológica ali, né? Ou seja, tá tô vendo que é um movimento ali de força, né? Ou seja, me parece que o governo federal, né, está deixando rolar, né, obviamente, com o apoio ali das forças de segurança, né, tanto federais quanto estaduais, né, para impedir que, de fato, os povos indígenas, os povos originários, invadam, de fato, a Cargill, né, retomem esses territórios. Mas o governo federal parece que está deixando ali naquele movimento de vencer pelo cansaço, sabe? A imprensa comercial, a imprensa hegemônica, não dá uma única nota sobre essa questão, né? Não fala absolutamente nada, a gente não vê isso mobilizando, né? Nenhum jornal, seja do Globo, da Folha, do Estado de São Paulo, né, que são esses jornais que têm uma capilaridade muito grande no Brasil. A gente não vê uma única nota. A gente, por outro lado, não vê o governo federal falando nada, né, não vê o presidente Lula falando nada, não vê os ministros, muito pelo contrário, eu vi esses dias uma série de postagens do Boulos, né, do Guilherme Boulos, que agora é o ministro que deveria cuidar, né, dos movimentos sociais, que deveria estar ao lado desses movimentos, levando as questões dos movimentos sociais para que o presidente Lula possa tomar algum tipo de decisão favorável a esse movimento, e o Guilherme Boulos disse que quase que não tem nada a ver com isso, que os povos indígenas estão descumprindo acordos, que não foi bem assim que foi acordado pelo governo federal, né? Quando a gente sabe muito bem que a questão do rio, né, dos rios, né, do sistema hidroviário para os povos originários, para esses povos do norte do Brasil, eu acho que isso é um ponto, o Eribaldo, Thalita, que a gente precisava discutir muito bem aqui, né? Porque é uma outra visão, que não é a mesma visão que eu tenho, que vocês têm, que a nossa audiência tem, né? O que representa para essas populações, para esses povos, o rio, né? O rio é muito além, né, de ser somente um meio de locomoção para esses povos, ele representa o meio de alimentação, representa a forma de subsistência, de sobrevivência, tem toda uma lógica espiritual em torno desses rios, né? E que o governo federal, né, ao promover esse leilão, a venda, vamos usar o nome, venda, né, não é concessão, venda desses rios, né, para que possam passar ali
os navios gigantescos, né, da Cargill transportando soja, vai acabar completamente, né? Vai poluir os rios, vai impedir que os povos originários circulem, e está acabando completamente com o lado, não só, né, a vida material desses povos, mas a vida espiritual também desses povos, e me parece que isso está sendo deixado de lado, seja pelo governo federal na verdade, pelo Estado brasileiro, né? Tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais. A gente não vê uma única nota, né, do Ministério dos Povos Indígenas, a gente não vê uma única nota por meio da FUNAI, a gente não vê as lideranças políticas que a gente esperava que tomasse algum tipo de posicionamento, né? À exceção, hoje, como você falou, da Sâmia Bonfim e, salvo engano, da Fernanda Melchiona, que eu vi estavam apoiando esse movimento. Tirando essas duas parlamentares, a gente não vê nenhum tipo de posicionamento de mais ninguém, né? E aí, o Eribaldo, Thalita, e comunidade, né, faroleiros e faroleiras, depois a gente vai reclamar, depois não, nós não, né, a chamada esquerda progressista vai reclamar quando a extrema-direita tomar essa pauta, quando a extrema-direita começar a falar, a reclamar, a apontar, né, esse problema que está acontecendo no norte do país, entre os povos originários e a Cargill. Depois que a extrema-direita tomar para si esse discurso, depois que a extrema-direita abraçar esses povos indígenas, esses povos originários, aí a chamada esquerda progressista, né, o Partido dos Trabalhadores, enfim, e outras agremiações, aí vão querer reclamar, aí vão querer dizer que não era bem assim, que eles é que sempre estiveram do lado dos povos originários. Eribaldo, acho que quando eu caí, eu voltei, viu, gente? Eu vi aqui a Giovana, alguém falando que a barata veio atrás de mim, a barata do Eribaldo. Tô de volta. Tem um problema aqui na internet, mas já tá tudo certo. Eribaldo, acho que você estava comentando dessa notícia sobre a reintegração de posse, né? Enfim, da saída dos indígenas do porto da Cargill. Essa informação, gente, que está aí, que vocês estão vendo na tela, é da mídia Ninja, que também tem a mídia Índia, né? Então, eles também fazem cobertura sobre essa situação, estão acompanhando. E o que se tem fonte, inclusive, da Info Amazônia, dizendo o seguinte, que foi determinada, então, a justiça determinou a retirada de indígenas que ocupam o terminal portuário da Cargill, em Santarém, lá no Pará, e está determinando, então, que os indígenas saiam em até 48 horas, que a desocupação ela aconteça, e se eles permanecerem após esse prazo dado de 48 horas, forças de segurança poderão ser acionadas para cumprir a decisão. Permite, então, que os indígenas continuem a manifestação, mas em áreas próximas ao porto e que não bloqueiem as vias de acesso. Lembrando, então, que ontem, dia 19, aí é isso que eu queria trazer de informação também, houve uma barqueata, são cerca, isso é informação também, né, de quem está lá acompanhando, são cerca de 1.200 indígenas que estão nesse protesto, são cerca de 14 etnias que foram se juntando ao longo desses 30 dias, e eles estão nesse processo de ocupar esses espaços do Rio Tapajós, espaços da Cargill, para justamente pedir a revogação do decreto 12.600 de 2025, do ano passado, em que institui a privatização dos rios Tapajós, Tocantins e Tapajós e qualquer outro, gente, me ajudem aqui, Madeira, e o Rio Madeira. E ontem, parte desse protesto, ele cerca de 400 pessoas
em 4 barcos, interceptaram uma embarcação que transportava grãos, né, soja, num trecho urbano em Santarém, lá município do estado do Pará, nas proximidades justamente desse porto que é multinacional, que foi ocupado lá desde o final de janeiro. E, inclusive, ao longo desses últimos dias, lembrem que quando os indígenas foram tomando, né, ocupando, interceptando, por exemplo, nesse caso desse barco de grãos, né, de soja, e foram ocupando esses espaços do Rio Tapajós, da Cargill, teve em alguns lugares, Eribaldo e Thiago, que eles foram avisados que era a área internacional. Afinal de contas, a Cargill é uma empresa transnacional. Ou seja, sequer o território é tratado como território nacional. Com a concretização, de fato, da privatização desses rios, e na semana que vem, já vou adiantar para vocês, a gente convidou o Bruno Malheiros, que é professor lá ele mora em Belém, ele é professor na Federal de Belém do Pará, ele é autor do livro Geografias do Bolsonarismo, ele acompanha e faz pesquisas sobre o que está acontecendo na Amazônia em si, o processo do avanço do agro, do avanço dessa commodity que é a soja nesses territórios amazônicos e o que está representando de fato essa privatização. Esse processo de venda desses rios, de fazer desses rios essa via de escoamento de soja, e que os indígenas, segundo um artigo, inclusive, muito bom, e que a gente vai discutir, vai falar sobre esse artigo do Bruno Malheiros, ele está colocando que há uma guerra de fato acontecendo na Amazônia, e quem está na linha de frente para tentar barrar essa violência que está acontecendo não só com os povos indígenas, mas com todo o território, incluindo onde se localizam esses rios, e como muito bem colocado pelo professor Tiago, para os indígenas, o rio ele é um ente, ele é ele tem ele é como se fosse uma entidade. Ele não é apenas um lugar, um espaço de exploração, em que você trafega, em que você passa de um lugar para outro. Ele não é apenas uma hidrovia. Ele faz parte da própria constituição, da própria identidade do que é vir a ser povo indígena dentro da particularidade de cada um desses múltiplos povos que ocupam, que moram e que vivem na Amazônia. Então, é muito além. Inclusive, os mais velhos, os indígenas mais velhos, ao longo desse debate todo, dessa ocupação, desses 30 dias, das múltiplas conversas, de alguns representantes da FUNAI que foram ali, até no processo de fazer uma mesa de reuniões, mas que, inclusive, de maneira muito perspicaz, as próprias lideranças indígenas questionaram esses representantes da FUNAI, dizendo o seguinte: vocês vão resolver? Vocês estão aqui, vocês vão resolver? Vocês vão, de fato, fazer a suspensão do decreto, revogar o decreto? Então, a gente quer conversar com quem decide, com quem tem o poder da caneta. E esses mais velhos, desses povos indígenas que estão ocupando esses espaços, eles disseram: o rio, ele tem um elemento do sagrado, ele é parte da constituição, como eu disse, desses povos. Então, a própria maneira, Eribaldo e professor Tiago, com que esses povos tratam os rios, não é a forma como a gente entendeu que é de exploração, que é apenas para você poder navegar ou então se alimentar. Também parte daquilo que está num outro lugar, que é a constituição do sagrado. É como esses próprios indígenas disseram, é como algo que está em âmbito espiritual mesmo. Espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de uma constituição que é da subjetividade desses povos indígenas. Então, vai muito além. Não é só isso. E isso também precisa ser respeitado. E não está sendo. Essa ideia de achar que rio é apenas um espaço para poder escoar grão é uma ideia apenas para trazer lucro para a empresa. Não tem mais nenhuma outra definição, nenhum outro objetivo que não seja esse.
Se vai matar peixe, matar toda a fauna, toda a flora, e na conta vai morrer gente também, a Cargill, esses empresários, esses representantes do agronegócio não estão eles estão se lixando para isso, eles não estão ligando para isso. E que bom que a gente tem, assim, que bom no sentido assim, né? Porque eles que estão ali na linha de frente, mas é um recado para nós de como é que a gente trava e faz luta política. Porque eles estão lá 30 dias e agora tem essa decisão da justiça. Então, a ver o que vai acontecer a partir dessas 48 horas, porque não me parece que eles vão sair. Não me parece, pelo menos, que eles vão sair. Acho que tem um ponto importante, ali tem um debate hoje em dia que é feito, né? Que é isso, assim, né? A gente fala muito de negacionismo por parte da extrema-direita, né? Que é o negacionismo explícito, né? Aquela coisa descaradamente negacionista. A pessoa que odeia vacina, Flávio Bolsonaro, mas não. Flávio Bolsonaro agora ele é dos livros, da biblioteca. Mas aquela coisa anti-vacina, né? Anti-ciência, revisionista da história, aquela coisa bem explicitamente negacionista. Mas tem um outro tipo de negacionismo, né? Quando você pega, por exemplo, a crise climática, quando você pega, por exemplo, o fato de que, ano passado, nos últimos anos, tiveram cidades do Brasil que de 3 horas da tarde estava escuro, tomado por fuligem. Cidades a, sei lá, 500 quilômetros de distância dos centros do agro, e mesmo assim estavam sendo afetados. Você tem Recife, onde a cidade, às vezes, alaga sem chover. Então, você tem o Rio Grande do Sul que passou pelo que passou, né? Foi inundado, a cidade ficou dias, semanas inundada. Né? E a gente sabe que aquele tipo de situação pode voltar a ocorrer a qualquer momento. Né? A qualquer momento, inclusive a tendência é que se torne mais e mais frequente esse tipo de situações que evidenciam o caos climático. Sabendo disso, né, e sabendo que o mundo entra, como diversos cientistas já apontaram, e veja, isso não é difícil de verificar. Assim, você botar no Google acadêmico, botar crise climática, ponto de não retorno, vai aparecer diversos artigos onde você vai ver que os cientistas já falam que nós ultrapassamos um ponto de não retorno. E que isso significa que daqui para frente a gente não pode evitar mais algumas transformações climáticas. O máximo que a gente pode tentar fazer é moderá-las e não tornar a coisa ainda pior para ultrapassar outros pontos de não retorno. Então, veja, é uma coisa que é sabido, é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa que os cientistas falam, é uma coisa que as pessoas sabem, que as pessoas estão vivenciando no seu dia a dia. E mesmo assim, um governo dito de esquerda faz uma política de privatização de rios. De privatização, como o BNDES fez, né? Privatização de reservas florestais. Isso também é um tipo de negacionismo. Isso também é um tipo de negar a realidade, de negar os fatos. Só que qual é a diferença? A extrema-direita nega os fatos de maneira esdrúxula. E com isso, as políticas da extrema-direita e da direita, elas são mais agressivas. Enquanto essa esquerda, ela até reconhece os fatos e, ao reconhecer, ao invés de ela resolver a situação, o que ela faz é o que um filósofo da Escola de Frankfurt, Wolfgang Streeck, chama de comprar tempo. Então, ao invés de você fazer uma política que o fim do apocalipse climático vai ser daqui a 100 anos, aí ele faz uma política que vai ser daqui a 110 anos. Ele comprou 10 anos. Foi o que ele conseguiu com isso. Mas não vai resolver nada, absolutamente nada. Né? Então, assim, uma política que privatiza rios, assim, que vai não só ter prejuízos ambientais importantes, e que vai afetar diretamente a vida daqueles povos indígenas, porque vai poluir a água, a camada de mercúrio vai ser revolvida e vai
deixar a água bastante poluída, vai colocar um trânsito ali de uma carga de soja para o Brasil, que vender soja para o porco chinês comer soja do Brasil. Assim, é simplesmente uma expressão do que é o negacionismo dentro de uma perspectiva de esquerda, mas mais importante de tudo, do que é uma política que é apenas uma compra de tempo. E isso é o que vendem para a gente como o grande, né, a grande importância, a política que nós temos é isso, é comprar tempo. Bolsonaro, sei lá, ia privatizar 5 rios, aí agora a gente privatiza 3. E aí com isso a gente ganha 5 aninhos a mais. E isso é o nosso grande futuro, né? Inclusive, para concluir aqui, passa para Tiago, assim, essa perspectiva da esquerda, que é uma esquerda que se resume ao menos pior, e com isso não tem mais futuro, você não sonha mais com o futuro, né? Todo argumento se estrutura em evitar a extrema-direita, evitar que seja pior. Veja, a gente está fazendo isso, mas se fosse Bolsonaro era pior. E de fato. Mas veja, a gente está carente de futuro. A gente está muito carente de futuro. Então, essa carência de futuro, por exemplo, muitas vezes quem captura é a extrema-direita. O Flávio Bolsonaro fez um Twitter falando que a política brasileira está carente de futuro. E é isso, assim, uma hora as pessoas desesperadas por futuro vão aceitar qualquer futuro quando esse qualquer futuro é o único futuro que está disponível na mesa da política. Ainda mais se, vendo os Twitter de hoje, né, onde ele, né, houve a equipe de Flávio Bolsonaro, cogitou Flávio Bolsonaro ir lá na ocupação da Cargill, visitar os povos indígenas. Sinalizou apoio aos povos indígenas. Sinalizou apoio aos LGBTs. Agora é Flávio Bolsonaro, que é o Bolsonaro para todos os gêneros. E, inclusive, eu estava vendo, enquanto vocês estavam falando, ele deu uma declaração agora que o Brasil está demandando uma guinada à direita que não seja ideológica. Meio que sinalizando que ele pode realmente estar no movimento de se afastar daquele perfil mais bolsonarista raiz e vir para um discurso moderado. E sabe por que isso faz sentido? Porque, por exemplo, na Alemanha, a líder da extrema-direita é uma mulher lésbica. É uma mulher lésbica na Alemanha. Existe todo um discurso de um, entre aspas, identitarismo de direita dentro da extrema-direita, de capturar essas pautas, porque essa é a única fronteira que separa a extrema-direita da esquerda neoliberal. É as pautas de reconhecimento. Se a extrema-direita brasileira roubar as pautas de reconhecimento, não tem mais nada que sobre. Não vai ter mais nenhum argumento que sobre para essa esquerda hegemônica. Se isso acontecer, vai ser um caos. Dito isso, eu espero que a articulação política, enfim, tem as deputadas lá, enfim, consigam segurar. E vamos ver, porque, na minha opinião, concordo com o que o Tiago falou, que o governo está fazendo cera, né, como diz no futebol, está fazendo cera em relação a esse tema, para poder ver se esse tema entra no esquecimento do debate público, para poder passar a privatização dos rios, que nem passou pelo Belo Monte. Os movimentos sociais reclamando daquilo ali, mostrando quanto ia ter problemas, e passou do mesmo jeito quando a pauta esfriou. O que eu acho é isso. Assim, o governo está esperando a pauta esfriar para passar de todo jeito. E aí, se for isso, é lamentável. É lamentável se for isso. Né? Depois de você falar, ir lá, prometer, dizer que só vai fazer ouvindo os povos indígenas e depois fazer uma pataquada dessa, assim, é patético. Aí depois chega na eleição, vai ficar chorando, pedindo voto, dizendo, meu Deus do céu, se você não votar em mim,
o fascismo volta. Veja, você mente e depois vai pedir voto. Tem que ter um pouquinho mais de dignidade na argumentação. Bom, Eri, muito boa essa lembrança que você faz e que você traz para a gente. Vou falar um pouquinho aqui, trazer alguns pontos que eu acho que são importantes para esse debate. Só dizer aqui que eu comentei, né, da Sâmia e da Fernanda Melchiona, que estavam presentes nas manifestações no Pará, junto com os povos indígenas, mas que a primeira parlamentar que teve lá fisicamente, que, enfim, que vem se destacando muito nessa luta pelo meio ambiente, foi a deputada Duda Salabert, né, que é de Minas Gerais. Ela também, fazendo justiça aqui, ela também teve presente fisicamente lá, né, e não apenas no discurso. Bom, Eribaldo, Thalita, uma outra questão que vem passando ao largo, e o Eribaldo vem nas redes sociais dele, né, tratando muito dessa questão, é o vazamento da Petrobras no Amazonas, né, que eu acho que está totalmente dentro desse contexto que a gente está falando, né? Ou seja, a Petrobras, que prometeu mundos e fundos para ter autorização para explorar o petróleo lá na foz do Rio Amazonas, já teve vazamento, já foi, inclusive, multada, né, pelo IBAMA por conta desse vazamento, mas que, enfim, a gente não viu uma única nota, nem nota de repúdio a gente viu, né, de parte da esquerda, não vimos absolutamente nada, né? Então, assim, é só mostrar, né, o que a esquerda hegemônica que está no poder vem fazendo e como ela está dando de bandeja todos esses argumentos para a direita. E é isso que o Eribaldo falou. Depois não dá para chorar, depois não dá para dizer que não é bem isso, não é bem assim, né? Quando o Flávio Bolsonaro estiver ali com o livrinho do Paulo Freire atrás dele, né, dizendo que não é bem assim, que o Paulo Freire tinha razão, que a gente tem que levar o Paulo Freire para as escolas, não achem que vai ser por acaso, né? Muito bem dito, ou seja, a extrema-direita está, inclusive, tomando de volta as pautas identitárias, né? Então, assim, quais vão ser os próximos passos? Tomar a questão ambiental, tomar a questão as questões dos movimentos sociais, as pautas sociais, porque é isso que a gente está vendo, né? Daqui a pouco vai estar, inclusive, o Flávio Bolsonaro, a gente vai ver ele dizendo que ser contra a escola sem partido. Então, a gente vai estar vendo esses passos. E aí, Eribaldo, só queria chamar a atenção, você falou, né, da extrema-direita alemã, mas a extrema-direita francesa, a Marine Le Pen, foi uma das vozes mais sóbrias contra esse modelo do Trump de ocupação de espaços que o Trump vem fazendo no mundo, né? Então, assim, inclusive a extrema-direita, isso é importante a gente dizer, a extrema-direita europeia, junto com a esquerda europeia, com a esquerda radical europeia, foram as únicas vozes que se opuseram ao Donald Trump, porque toda a social-democracia, toda a centro-esquerda, toda a direita tradicional baixou a cabeça para o que o Trump falou, né? E as únicas vozes que se opuseram, e muito, assim, eu digo isso com uma dor muito grande no coração, inclusive de uma maneira bastante ponderada, foi a extrema-direita e a chamada esquerda radical na Europa, né? Então, assim, isso é extremamente preocupante, porque a gente está vendo que essa extrema-direita ela vem modulando o seu discurso, daqui a pouco ela vai... Na França, isso é muito presente, né? Ou seja, a extrema-direita francesa se afastando do radicalismo, deixando de lado aquele discurso neonazista e adotando um discurso mais conciliador, né? Ou seja, adotando um discurso eleitoralmente mais factível. Então, a gente vai ter uma eleição esse ano.
essa extrema-direita brasileira, ela é uma extrema-direita internacional, ela está muito bem articulada, e agora a gente está vendo aí essa guinada dada pelo Flávio Bolsonaro, ou seja, de um bolsonarismo, né, de um neofascismo moderado aqui no Brasil. Então a gente vai precisar, de fato, ficar com os dois olhos abertos. E, Eribaldo, Thalita, o Farol Brasil vai ter um papel fundamental, falo isso sem medo de errar. O Farol Brasil, obviamente existem outros canais também, mas o Farol Brasil vai ter um papel fundamental daqui por diante até as eleições de outubro, porque se não formos, né, nós aqui fazendo esses alertas, jogando luz sobre o que está acontecendo, a gente não vai ver outros canais fazendo isso, né? Até porque outros canais, ainda que sejam, né, da esquerda, ainda que sejam canais progressistas, a gente sabe de todos os interesses que estão postos para que esses canais possam fazer denúncias como essas que a gente tem feito aqui quase todos os dias. Bom, aí eu queria só trazer algumas informações sobre a ocupação, e aí já quero passar para a gente poder exemplificar um pouco do que vocês estão falando aqui, gente, e até eu e Eribaldo, desde o começo do programa, a gente está justamente fazendo essa chamada para podermos ver todos juntos aqui essa mudança, enfim, né? Mudança a gente sabe que é de caráter eleitoreiro mesmo, tá? Mas essa estratégia eleitoral da extrema-direita, personificado no Flávio Bolsonaro, que tem feito acenos para, digamos, essas pautas ditas mais progressistas, pautas que são historicamente da esquerda. Nós, de esquerda, que defendemos determinadas pautas, e que a extrema-direita, o bolsonarismo, muito cinicamente, com a sua estratégia eleitoral, tem feito acenos. E aí eu vou exemplificar, a gente vai trazer aqui para vocês. Só que antes, só para a gente fechar a respeito da questão da ocupação lá no Rio Tapajós, a Repórter Brasil fez uma reportagem ontem, e justamente falando sobre essa tomada dessa embarcação que transportava grãos, né, nesse trecho urbano de Santarém. E a ocupação indígena em janeiro, ela se deu por quê? Então, só fazer aqui uma linha do tempo. Em agosto do ano passado, o governo Lula fez o decreto 12.600, que incluiu, nesse decreto, as hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no PND, Programa Nacional de Desestatização. Aqui, inclusive, um parênteses, se vocês, inclusive, quiserem comentar aqui, por favor. Como é que eu fico, assim, isso é algo que realmente não me entra na cabeça. Como é que um governo dito de esquerda mantém um Programa Nacional de Desestatização? Sendo que o caminho, pelo menos pelo qual eu defendo, e imagino que vocês também aqui, é exatamente o contrário. Nós precisamos justamente apresentarmos um programa nacional de estatização. De estatização. Esse é o caminho. Né? Ontem falávamos com o Elias Jabbour aqui, pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, e ele justamente com a sua experiência na China, e que traz os bons exemplos, né, do porquê, inclusive, a China apresenta os números, as estatísticas e a situação, a conjuntura política o contexto social e político chinês atual. E ele, inclusive, defende um programa nacional desenvolvimentista no Brasil. E na minha avaliação, até se vocês quiserem comentar, e depois eu retomo aqui as informações da questão da ocupação na Cargill, para a gente poder defender um programa nacional desenvolvimentista, porque segundo Elias Jabbour, e concordo com ele, quem é de esquerda tem que ser nacionalista, tem que defender soberania, mas defender de fato, e apresentar uma agenda política para realmente fazer com que políticas sejam soberanas, não fique apenas um discurso.
precisa passar por um Programa Nacional de Estatização, não o contrário. Mas aí, voltando, nesse Programa Nacional de Desestatização do governo, é apresentado esse decreto, incluindo, então, Rios Madeira, Tapajós e Tocantins, e que, a partir desse decreto, lá em dezembro, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicou o edital para contratar a dragagem de manutenção do Rio Tapajós, num trecho que vai de Santarém até Itaituba, estimada em 74,8 milhões de reais, né, a obra, estimada em quase 75 milhões, para poder abranger cerca de 250 quilômetros desse rio, e que, portanto, faria aí um processo de alargamento para que essas grandes embarcações que transportam soja pudessem passar. E aí, em razão disso, que houve a ocupação dos povos indígenas em janeiro. E aí tem uma investigação, uma apuração da Repórter Brasil, porque eu estou trazendo essas informações a partir dessa notícia, mostrou que a Cargill, ela lidera, aliás, a empresa DTA Engenharia, que é a que ia começar a fazer essa obra de dragagem, não fosse então a ocupação dos indígenas, já acumulava 3 autos de infração ambiental do IBAMA, por irregularidades em obras de dragagem, que somando aí quase 2 milhões de reais em multas. Então vejam o que os povos indígenas estão fazendo, tá? É uma empresa que ia fazer essa obra de dragagem e que já era autuada pelo IBAMA, justamente por cometer crime ambiental. E aí, então, por isso que a gente está nessa situação de agora, e justamente por isso que os indígenas fizeram a ocupação, tá? Professor Tiago, se você quiser fazer uma fala final, que a gente sabe que você precisa sair, porque daí a gente quer entrar nessa questão do Flávio Bolsonaro. Bom, Thalita, Eribaldo, eu acho que, assim, a gente está vendo, né, hoje, assim, todos os temas que a gente está discutindo aqui, né, seja a questão da relação, né, desse homem adulto com essa criança, e que a gente já discutiu aqui, né, que não é uma exceção, muito pelo contrário, infelizmente, né, a gente tem visto que aqui no nosso país são milhares de crianças que têm se relacionado com homens adultos, né? Notadamente é isso, né? São homens, né? Assim, não está falando de mulheres aqui, são homens que se relacionam com crianças. A gente tem a própria questão do judiciário, né? E de toda essa defesa que a esquerda tem feito do judiciário, né? E esquecendo as críticas que éramos nós que fazíamos a esse poder judiciário, né? Sobre a concentração de poder e tudo, o quanto esse poder atua em relação para defender os negócios da burguesia. A gente está vendo essa questão ambiental, a questão dos povos indígenas e dos povos originários, e a gente está percebendo, ao fim e ao cabo, o quê, né? Como a extrema-direita tem atuado para se apropriar de todos esses debates, de todos esses fatos. A extrema-direita tem se apropriado, tem feito isso de maneira, e aí a gente tem que dizer a verdade aqui, né? Tem feito isso de maneira extremamente exitosa, tanto é que nas redes sociais, tanto é que nos debates, eles têm ganhado essa questão, né? E agora eles vão vir para cima de outras pautas, como a gente tem dito, né? Estão vindo para cima das pautas ambientais e vão se apropriar dessas pautas ambientais, vão se apropriar dessas pautas identitárias, vão se apropriar da pauta social, né? E com esse discurso agora, que é um discurso extremamente perigoso e, mais uma vez, não é uma novidade, já está apontado, né? A gente está dizendo aqui, ou seja, a extrema-direita europeia está fazendo essa inflexão, né, para uma extrema-direita, para um discurso palpável, né, para o grande centro, para a grande massa da população, né, para aquelas pessoas que não estão, né, politicamente
associadas a um debate ideológico, né, como nós estamos, né, com leitura, com debate, né, ou seja, é um discurso que pega, né, a Dona Maria, que pega o seu José, que não estão ali apropriados desse debate, dessa discussão, que vão pensar, por exemplo, 2, 3 vezes, ou seja, se o Lula, se o PT, se a esquerda, né, faz o que faz, defende o que defende, por que eu não vou ouvir, por que eu não vou acreditar quando o Flávio Bolsonaro, quando outro prócer desses da extrema-direita, quando o Tarcísio de Freitas fala alguma coisa, né? Afinal de contas, os discursos passam a ser tão parecidos, passam a ser tão iguais, né? Por que eu não vou dar um crédito, por que eu não vou acreditar naquilo que aquele outro campo me diz, me fala, né? Então, assim, eu penso que isso vai estar aí no norte dos próximos debates que a gente vai estar tratando, que a gente vai estar travando aqui, e acho que vai ser uma grande questão para a gente poder destrinchar, né, aqui eu, vocês e os outros convidados e convidadas, junto com o auxílio, né, da nossa audiência bem qualificada que a gente tem. Então, acho que é assustador a gente vivenciar e a gente está olhando, a gente está mostrando e a gente vê, por um outro lado, a esquerda, né, esse campo progressista, de uma maneira geral, fazendo tudo de errado, né, gente? Porque é isso. Ao fim e ao cabo, a gente está alertando, a gente está falando, a gente está dizendo e a gente vê o campo progressista, a dita esquerda hegemônica, fazendo exatamente aquilo que a extrema-direita quer. Então, assim, às vezes é desanimador, mas eu penso que a gente tem um papel fundamental, que o Thalita, Eribaldo, o Jones, o Mauro, tem um papel fundamental aqui de mostrar, né, de mostrar quem é essa extrema-direita e, enfim, chamar a esquerda hegemônica à sua responsabilidade, dizer que essa esquerda que está hoje no poder tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Ou seja, não sou eu, não é Thalita, não é Eribaldo, não é ninguém que está aqui nos ouvindo que pode, por exemplo, resolver a questão do Pará, dos povos indígenas e da Cargill, simplesmente rasgando um decreto que foi assinado. Ou seja, não sou eu que vou fazer isso. Ou seja, quem pode fazer isso é o presidente Lula. Quem pode pressionar o presidente Lula é o PT, são os parlamentares da esquerda que podem fazer isso, né? O Lula não vai, afinal de contas, quem sou eu para que o Lula possa me ouvir? Mas a gente sabe a quem o Lula pode e a quem que o Lula quer ouvir, né? Então, assim, acho que é importante a gente estar aqui para mostrar justamente todas essas contradições e cobrar que essas contradições não sejam munição para a extrema-direita utilizar contra nós nas próximas eleições. Beleza, Thiago. Obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente volta com as pautas de educação. Inclusive, eu te mandei agora um conteúdo novo de um professor em São Paulo que está tendo que trabalhar de motoboy, porque ele não conseguiu pegar as aulas, e aí vamos falar de educação, então, na sua próxima participação, na próxima semana. Obrigada, professor. Vamos sim, semana que vem estou junto com vocês. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eri, boa noite. Boa noite, Thalita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.